Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo de Física, Velocidade Escalar Média, com os professores Michele Mota e Vinícius Tavares. Velocidade escalar média é a razão entre a distância percorrida por um corpo ou partícula e o tempo gasto em percorrê-la, onde teremos o seguinte: Vm é igual a ΔS por ΔT, onde Vm é a velocidade escalar média, ΔS é a variação de distância e ΔT a variação de tempo. Vamos analisar uma pequena animação para podermos entender o conteúdo de velocidade média, onde temos uma caminhonete que parte do instante inicial e da posição inicial e chega ao instante final e a posição final, onde temos a variação de distância e a variação de tempo, onde a variação de distância é igual à posição final menos a posição inicial, e a variação de tempo é igual ao instante final menos o instante inicial. Exemplo 1. Um ônibus percorre uma distância de 180 km em 2 horas e meia. Calcular a velocidade escalar média do ônibus durante este percurso. Para calcular a velocidade média, utilizamos a seguinte fórmula: velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔS é a variação da distância e ΔT a variação de tempo. Para este caso, a variação da distância é 180 e a variação de tempo 2 horas e meia. Então, fica da seguinte maneira: velocidade média é igual a 180 km dividido por 2 horas e meia. Ao dividir 180 km por 2 horas e meia, nós vamos ter velocidade média igual a 72 km por hora. Essa velocidade expressa em metros por segundo, basta você dividir a velocidade 72 km por hora por 3,6, que você vai ter a velocidade de 20 metros por segundo. Exemplo 2. Se um carro percorre a distância de 180 metros com a velocidade média de 75 metros por segundo, qual o tempo gasto neste movimento? Utilizando a fórmula da velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Vamos substituir a velocidade média, que seria, para este caso, 75 metros por segundo, e a distância que este carro está percorrendo, 180 metros. Então, vai ficar da seguinte maneira: 75 metros por segundo igual a 180 metros dividido por ΔT. Multiplico 75 vezes ΔT igual a 180. O 75 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós vamos ter ΔT igual a 180 dividido por 75. Ao dividir 180 por 75, nós vamos ter 2,4 segundos. Exemplo 3. Um automóvel com velocidade média de 80 km gastou 3 horas para percorrer um determinado espaço. Calcule esse espaço percorrido. Utilizando a fórmula da velocidade média, nós vamos ter velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, onde a velocidade média é 80 km por hora, ΔS é o espaço percorrido que nós estamos calculando e ΔT é 3 horas. Então, vai ficar da seguinte maneira: 80 km por hora é igual a ΔS dividido por 3. Nós multiplicamos 80 vezes 3, que é igual a ΔS. Então, 80 vezes 3 é igual a 240. Então, nós vamos ter ΔS vai ser igual a 240 km. Exemplo 4. Um carro inicia o seu movimento e, passando 15 segundos, encontra-se na posição 130 metros. No instante de tempo de 35 segundos, encontra-se na posição 950 metros. Determine a velocidade média do carro em metros por segundo. Para calcular a velocidade média, eu tenho que saber primeiramente a distância. O móvel partiu da posição 130 metros e chegou à posição 950 metros. A variação de espaço é igual à posição final menos a posição inicial, onde a posição final é 950 menos a posição inicial, que é 130. Portanto, a distância a qual ele percorreu foi de 820 metros. Agora, preciso saber o intervalo de tempo a qual ele levou para percorrer esses 820 metros. Ele saiu da posição 130 metros no instante 15 segundos e chegou na posição 950 metros no instante 35 segundos. Vamos ter o seguinte: a variação de tempo é igual
ao tempo final menos o tempo inicial. O tempo final é 35 e o inicial é 15. 35 menos 15, 20 segundos. Já temos a distância percorrida pelo carro, que é 820 metros, e o tempo a qual ele levou para percorrer essa distância, que é 20 segundos. Usando a fórmula matemática da velocidade média, eu tenho Vm, que é igual a ΔS por ΔT, onde a variação de espaço é 820 metros e a variação de tempo é 20 segundos. Realizando a substituição, eu vou ter 820 dividido por 20. Efetuando a divisão 820 por 20, onde a velocidade média desse carro é de 41 metros por segundo.